Abra sua Bíblia aí, por gentileza. Em 1 Coríntios capítulo 3. 1 Coríntios 3, 9. Irmãos, eu sou tímido, sabia? Verdade. 1 Coríntios capítulo 3, verso 9. Diz assim, porque nós somos cooperadores de Deus, vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Eu vou falar e os irmãos vão repetir, tá bom? Porque nós somos cooperadores de Deus, vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Tudo, ou quase tudo, deveria ser tudo, mas é quase tudo por causa da misericórdia do Senhor. Mas quase tudo na vida cristã depende de uma palavrinha chamada entendimento. Deus faz por mim e por você, não é simplesmente o que Ele quer fazer, mas aquilo que a gente consegue alcançar em entendimento. Deus, Ele é onipotente, ou seja, Deus pode fazer todas as coisas, amém, irmãos? Amém. Tudo que você precisa, ou tudo que você precisou, ou tudo que você vai precisar, Deus já tem poder para fazer, tem ou não tem? Amém. Só que tudo isso está limitado ao entendimento e o quanto você consegue absorver de Deus. Tem muita gente que no seu relacionamento com Deus, ele acha que as coisas não estão acontecendo com ele, porque ainda não é a hora de Deus. Irmãos, a frase é verdadeira, não estou dizendo que isso é errado, mas o entendimento, ele não é muito completo, porque esse sentido de hora de Deus, Deus está pronto para fazer tudo em qualquer momento, em qualquer hora, sim ou não? Na verdade, muita coisa que não tem acontecido na minha vida e na sua vida, não é porque não é a hora de Deus, é porque ainda não é a sua hora. Você não está pronto, porque Deus sempre está pronto. Imagina um pai ou uma mãe, ele tem um dinheiro guardado para comprar um carro para o filho, porque ele quer dar um carro para o filho de presente quando o filho fizer 18 anos de idade, o carro que o filho sempre sonhou. Só que quando esse menino fez 12 anos ou 13, o pai já conseguiu guardar o dinheiro, o pai já tem condições de dar, o pai tem vontade de dar, o pai tem desejo de dar, mas um pai responsável vai dar um carro para uma criança de 13 anos? Por que ele não vai dar? Porque ele não pode? Não, porque a criança ainda não está preparada. Então, Deus pode fazer tudo, amém, irmãos? Amém. Mas talvez o que Ele não está fazendo por você é porque você não está pronto. E estar pronto para Deus significa se você já conseguiu entender aquilo que Deus quer. Nós lemos um texto que diz que nós somos cooperadores de Deus. A palavra ali, cooperador de Deus, é a palavra sintinolabã, lá no original, né? Coisa difícil de falar. E essa palavra, irmãos, dá a ideia de alguém que vai carregar um peso, ou alguém que vai fazer um trabalho. Só que essa palavra não diz que Deus carrega esse peso, ou que Deus faz esse trabalho sozinho. Mas também não diz que você carrega esse peso, ou que você faz esse trabalho sozinho. Essa palavra tem o sentido que de um lado Deus pega a parte dele, e de um outro lado você faz a sua parte, e nós dois, eu e Deus, você e Deus, nós fazemos esse trabalho em sociedade, em conjunto. A Bíblia diz que nós somos cooperadores de Deus. Diga assim, eu sou um cooperador de Deus. Irmãos, Deus podia fazer tudo sozinho. Deus não tem necessidade de mim e Deus não tem necessidade de você, porque Deus é absoluto e ponto final. Só que Deus, sendo absoluto, Ele criou algumas regras que Ele próprio se sujeitou a elas. E uma das regras que Ele criou foi estabelecer você como um cooperador dEle aqui na terra. Deus podia fazer tudo sozinho, num passe de mágica, num estalar de dedos, num abrir da boca, numa ordem. Deus podia fazer tudo de uma vez só. Só que Ele estabeleceu cooperadores. Ele estabeleceu você como um sócio dele aqui na terra. Você é um sócio de Deus. Sendo assim, tem uma parte da sociedade que depende de Deus. Só que tem uma parte da cooperação da sociedade que depende de você. E se a gente não entender qual é a nossa parte, ou qual é a parte de Deus, tem gente querendo fazer a parte de Deus, e tem gente esperando que Deus faça a sua parte. Se a gente não entender muito bem qual é o nosso lugar, qual é a nossa parte no processo de Deus,
Tem gente, irmãos, que entra ano e sai ano esperando que Deus faça algo por ele. E talvez pode acontecer de você esperar muitos anos e Deus não fizer isso por você. Por quê, pastor? Porque Deus não pode? Não, porque talvez você que tenha que fazer isso. Por exemplo, se você ora assim, irmãos, não para de orar, continue orando, não estou criticando, só estou dando um exemplo. E a oração é bíblica, essa oração, só que ela é incompleta quando a gente para só nela. Tem muita gente que quando vai orar, ou no culto de oração, ou em casa, ou na igreja, ele fecha os olhos lá como um bom crente, né? Que quanto mais o olho for fechado, parece que a gente tem mais fé, né? E vamos lá, e aí a gente levanta as mãos e fala assim: Senhor, vai lá no hospital agora, Senhor. Oh, meu Deus, a irmã Mariquinha está lá, Senhor, doente da perna, Senhor, vai lá e cura a irmã Mariquinha da perna agora, em nome de Jesus. Senhor, livra da doença da perna agora, Senhor, tira a doença da perna, mas deixa a perna, Senhor. Abençoa a irmã Mariquinha em nome de Jesus agora, Senhor. Sai do hospital agora, meu Deus, vai lá no presídio, meu Pai. Lá no presídio, Senhor, tem o filho da irmã Mariquinha, meu Deus, ele ficou muito triste, roubou, foi preso, está lá, Senhor, liberta ele da prisão, Senhor, salva o filho da irmã Mariquinha em nome de Jesus, Senhor. Agora sai, Senhor, da casa do filho, da prisão do filho da irmã Mariquinha, meu Deus, e vai lá agora na irmã Joaninha. Oh, Senhor, a irmã Joaninha está viúva. Deus, consola a irmã Joaninha. Senhor, dá provisão para a irmã Joaninha. Senhor, dá comida para a irmã Joaninha. Senhor, abençoa a irmã Joaninha viúva. Senhor, agora vai lá para o órfão. O Zezinho está órfão, meu Deus. Abençoa. Irmãos, no meio da oração, Deus está assim: para, que eu quero descer. Porque, irmãos, é uma oração sincera. Só que, de certa forma, não é muito correta. Porque é uma oração que está pedindo ou mandando ou orientando Deus fazer algo que Ele mandou a gente fazer. Deus mandou você ir no hospital, Deus mandou você ir no presídio, Deus mandou você cuidar da viúva e Deus mandou você cuidar do órfão. E a gente fica orando e mandando Deus trabalhar no nosso lugar. Então tem gente pedindo para Deus fazer o que é papel nosso fazer. Quando o Senhor ele morre lá na cruz do Calvário, a última palavra que ele diz em vida é: está consumado. Irmãos, ali ele está dizendo assim: ó, terminei a minha parte, fiz o que tinha que fazer, agora começa uma nova parte. Irmãos, Deus é muito bom de plano. Ele tinha um plano, aliás, ele tem um plano, e esse plano está em execução. A primeira parte do plano, para dar exemplo, ele falou assim: é eu que vou dar exemplo. A primeira parte do plano sou eu, Deus Pai, eu vou entregar o meu filho, para que o meu filho vá à terra e faça tudo que você sabe, morra, e providencie um caminho para a salvação do homem. Deus já cumpriu essa parte no plano dele, sim ou não, irmãos? A segunda parte, ele falou assim: filhão, você é o filho mais velho, então você tem que dar o exemplo também, então você vai cumprir. A segunda parte, você vai ter que ir lá na terra, deixar de ser Deus, viver 33 anos, andar como eles, cansar como eles, comer como eles, ter sede como eles, e um dia você vai morrer. E você vai morrer para providenciar um caminho para eles. Jesus já cumpriu a parte deles, sim ou não, irmãos? Então, as duas partes que dependiam de Deus, Deus cumpriu. Só que agora tem uma terceira parte do plano, que Deus está nela, mas não ativamente. Essa terceira parte do plano, irmãos, não cabe nem a Deus Pai e nem a Jesus Cristo, mas sim ao Espírito Santo que age através da igreja. A terceira parte do plano, por exemplo, se eu for lá na Coreia do Norte, tem um monte de gente que ainda não foi salva. Só que Deus já deu o seu filho e o seu filho já morreu, sim ou não? Então quer dizer que o sacrifício de Cristo foi insuficiente? Não foi. Só que falta a terceira parte do plano, que é contar essa história. Quem tem que contar essa história não é anjo, é a igreja. Quem tem que contar essa história não é Deus, somos nós. Tem um livro no meio missionário que conta a história de um pastor árabe que estava evangelizando muçulmanos. E ele estava morando numa casa e o Senhor, pessoalmente, Jesus em sonho, apareceu para mais de 500 muçulmanos. E Jesus aparecia no sonho para essas pessoas muçulmanas, mostrava a Bíblia para essas pessoas e falava assim, ó, em tal endereço, dava o endereço para essa pessoa, você vai ver tal homem que tem esse livro, e nesse livro tem a história da vida. Acredita nesse homem, porque esse homem vai contar uma história que vai mudar a sua vida. Irmãos, e um a um, mais de 500 muçulmanos começaram a visitar esse homem, e esse homem começou a ficar admirado, esse pastor, né? Nossa, Deus está evangelizando os muçulmanos para mim. E ele escreveu um livro, irmãos, um livro muito bonito, uma história muito joia, que muita gente se alegra. Eu acho a história bonita, mas eu me entristeço com o livro. Porque se Jesus está tendo que aparecer em um sonho para muçulmanos se converter, quer dizer que a igreja não tem ido até os muçulmanos para evangelizá-los.
Se Jesus está tendo que fazer alguma coisa que é nosso papel fazer, quer dizer que de alguma forma nós não estamos fazendo aquilo que deveríamos fazer. Então, irmãos, tem um papel que é de Deus, só que tem um papel que é seu e que o Senhor não vai fazer. Tem um papel que é da igreja. O papel, o ministério da reconciliação do mundo com Cristo é um ministério que Deus deu à igreja. E não estou falando só de obra missionária, mas do contexto geral. Irmãos, o papel de anunciar, de fazer o nome de Jesus conhecido em cada povo, língua, tribo, nação da terra, é um papel nosso, é o papel da igreja do Senhor Jesus Cristo. Nós somos cooperadores de Deus. Pastor José, em 1900 e bolinha, foi na Índia, e onde você vai, quando você se identifica como brasileiro, eles levam para o futebol, eles amam o nosso futebol. E o pastor José querendo falar de Jesus, eles querem falar do Pelé. O pastor José querendo falar de Jesus, eles querem falar do Garrincha. E aí o pastor José também empolgou, começou a falar de futebol. E no meio ali da conversa, um indiano perguntou assim para ele, mas e aquele Jesus que você falou no começo lá? Ele joga em que posição? Ele pensou que Jesus era um reserva do Pelé ou de alguém assim do tipo da época. Irmãos, em muitos países do mundo, os nossos jogadores de futebol são bem mais conhecidos do que Jesus. Eu fui no Timor-Leste o ano passado, e lá tem um certo conhecimento do Senhor, porque lá quem domina é o catolicismo, mas tem lugares mais remotos que as pessoas não têm ideia de quem é Jesus. E aí a gente estava numa montanha, lá subindo montanha, a pé, de carro, de tudo, de repente passou uma vanzinha, numa estrada bem curtinha. Quando eu olho no fundo da van, tem uma foto de quem? Do Neymar. Aí eu perguntei para o moleque, quem é aquele menino? Ele falou assim, é o Neymar, lá do Santos. Na época eu estava no Santos ainda. Irmãos, tem muitos lugares do mundo hoje que o Neymar é mais conhecido que Jesus. Agora, o papel de levar a imagem do Neymar é da televisão. Beleza, eles estão cumprindo o papel dela. Mas o papel de levar o nome de Jesus Cristo aos povos não alcançados não é da televisão. É da igreja do Senhor Jesus Cristo da terra. É dos cooperadores de Deus, é sua. Só que a nossa missão, de alguma forma, não estou dizendo que a gente não está cumprindo. Está, mas bem aquém do que poderíamos cumprir. Então, se a gente não entender qual é a nossa parte e qual é a parte de Deus, a gente vai ficar esperando que Deus faça algo por nós, ou a gente vai ficar esperando ganhar na Mega Sena do crente. Que crente não joga na Mega Sena, amém, irmãos? Ou pelo menos não deveria, né? Mas qual que é a Mega Sena do crente? Tem crente que entra na igreja com a vida toda errada, tudo estragado, e ele pensa que num culto Deus vai resolver tudo. Ele passa 5 anos comprando mais do que deve, aí ele vem num culto, que aqui num culto Deus resolve, paga todas as contas dele. Mas não é normalmente assim, as coisas não funcionam, tem um processo. Tem partes que é sua e tem partes que é de Deus. E a parte nossa, a gente tem que entender muito bem qual é, para poder, de alguma forma, atrair o resultado daquilo que Deus está fazendo na nossa vida. E nessa questão de entendimento, eu vou contar uma história agora. Lá vem eu com a história de novo. E para ilustrar, irmãos, lá no céu, Efésios diz assim, ó, Efésios capítulo 1, versículo 3. Deus já nos abençoou com toda a sorte de bênção nas regiões celestes em Cristo Jesus. Amém? Então você já foi abençoado. Diga assim, eu já sou abençoado. Irmãos, você não vai ser, você já é, amém? A prosperidade que você precisa, você não vai ter, você já tem, amém? A salvação do familiar que você quer não vai acontecer, você já tem, amém? Tudo que você precisa, Deus já fez, Ele já nos abençoou. Então, irmãos, vamos dizer que lá no céu tem um banco. Ilustração, pelo amor de Deus. No céu não tem banco, pelo menos eu acho que não. E nesse banco, Deus disponibiliza cartões de crédito para você poder usufruir daquilo que Ele tem para você. Só que tem vários cartões de crédito. Vários. Quando eu morava em Santa Catarina, eu cheguei em casa, e quando eu estou em casa, eu gosto de andar com as meninas para elas não esquecer que tem pai, né? Então eu fui passear com as minhas filhas e conhecer umas praias que a gente não conhecia. E eu não tenho o costume de andar com dinheiro no bolso. Eu ando só com um cartãozinho de débito. E naqueles dias eu tinha trocado meu cartão, chegado novo, e eu não reparei bem nele. Meu carro estava na reserva e fui abastecer meu carro. Aí, irmãos, tinha uma faixa gigante, que até cego lê, escrito assim, não aceitamos cartão Mastercard. Normal, eu não tinha cartão Mastercard. Estacionei o carro, aí o frentista falou assim, o senhor leu a placa? Eu falei assim, li. Então, eu falei assim, o senhor sabe que nós não aceitamos cartão Mastercard? Eu falei assim, eu sei, eu já li, pode ficar tranquilo. Aí eu falei assim,
perguntou quanto? Eu falei assim, enche o tanque. Aí ele foi encher o tanque. Aí eu fui lá, enfiei a mão no bolso, tirei o cartão e dei para ele assim, ele olhou e falou assim, o senhor leu o cartaz? Eu falei assim, li. O senhor ouviu o que eu falei? Ouvi. Mas, e como é que o cartão do senhor é Mastercard? Eu falei, nossa, meu cartão é Mastercard mesmo, não percebi. Aí fui lá no gerente, entreguei para o gerente, a gente falou assim, o senhor leu o cartaz? Eu falei assim, li. O frentista falou com o senhor? Falou. E como é que o senhor abasteceu? Eu falei assim, moço, eu confundi, porque eu nunca tive cartão Mastercard, sempre foi Visa, então eu não percebi que a bandeira mudou quando trocou o cartão, e eu não tenho dinheiro no bolso, como é que nós vamos resolver? Aí o moço falou assim, eu também não sei, o senhor que tem que me dizer. Aí eu brinquei, né, falei assim, ó, eu tenho 2 meninas no carro, posso deixar de garantia, é a única coisa. Ele falou assim, então não precisa não, vai lá no banco, saca o dinheiro e me traz dinheiro. Irmãos, deu uma vontade de não voltar. Nossa, ganhei um tanque de gasolina, mas voltei, viu, irmãos? Fui, saquei o dinheiro e voltei. Resumindo a história, irmãos, eu tinha dinheiro na conta para pagar no débito, e eu tinha dinheiro no crédito se eu quisesse pagar, só que eu estava usando a bandeira errada. Você tem todos os milagres disponíveis para você lá no céu, amém, irmãos? Amém. Mas tem muita gente usando o cartão errado. Tem muita gente tentando obter de Deus coisas da maneira errada, por falta de entendimento. Tem muita gente que não entendeu o que é cooperador ainda, e por não entender que é cooperador, ele sabe que tem direito, mas ele não consegue obter aquilo porque está usando o cartão de crédito errado. Fala assim para o seu irmão, cuidado, para não usar o cartão de crédito errado. Vamos ver, Jesus falou disso, com outra linguagem, lógico, né? Marcos capítulo 9. Marcos capítulo 9. Marcos é bem facinho de achar, gente, está depois de Gênesis e antes de Apocalipse, tá? Marcos 9, versículo 14. Acharam? Quando se aproximou os discípulos, viu ao redor deles grande multidão, alguns escribas que disputavam com eles. Logo toda a multidão, vendo, ficou espantada, correndo para ele, o saudaram. E perguntou aos escribas, que é que discuti com eles? E um da multidão respondendo disse, mestre, trouxe o meu filho que tem o espírito mudo, e este aonde quer que o apanha, despedaçam, ele espuma, range os dentes, irmão, não é todo mundo que range o dente que é endemoniado não, tá? Range os dentes e vai secando. E eu disse aos teus discípulos que expulsassem, mas não puderam. E ele respondendo lhe disse, ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei ainda? Trazei-mo. E trouxeram. E quando ele o viu, logo o espírito agitou com violência, caindo endemoniado por terra, revolvia-se espumando. E perguntou ao pai dele, quanto tempo que isso acontece? Ele disse, desde a infância. Muitas vezes tem lançado no fogo, na água, para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, completa o versículo para mim, irmãos. Nós já vamos continuar a ler. Vamos só entender a história. Os discípulos estavam tentando expulsar um demônio e não deram conta. Não deram conta é a expressão de goiano, não conseguiram. E aí, Jesus vem no ambiente. Ele diz assim, pronto, chegou o cara. A pessoa que vai resolver chegou. E aí Jesus chega e o pai fala assim, Senhor, me ajuda aí, tem misericórdia de mim, porque eu tenho um filho endemoniado e os seus discípulos não deram conta. Mas o Senhor parece que o Senhor é o mestre, o Senhor pode resolver. Irmãos, Jesus não é muito disso, mas nesse caso Jesus interroga e começa até a conversar com o pai, com todo mundo. E ele fala assim, desde quando acontece com o menino? Aí o pai fala assim, Senhor, desde a infância. E aí ele responde mais, Senhor, desde a infância esse demônio pega ele, joga no fogo, joga na água, ele range os dentes, o demônio quer destruir ele. Aí olha a pergunta do pai, Senhor, se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de mim, tem uma tradução diz, tem pena de mim e me ajuda, se tu podes me ajudar, resolve meu problema, é mais ou menos isso que ele diz. Irmãos, é uma pergunta para nós hoje, com o entendimento que a gente tem, de certa forma até sem noção, porque Jesus podia ajudar, sim ou não?
Lógico que podia. Jesus podia ter batido no peito e falar assim: se tu podes, é lógico que eu posso, eu sou o homem. Eu sou Jesus, eu sou o cara, eu vou responder. Pode deixar que eu resolvo tudo. Só que olha a resposta do Senhor para ele. Versículo 23. E Jesus lhe disse, lê para mim, irmãos. Jesus falou assim: eu vou resolver, seus problemas estão resolvidos? Não. Presta atenção, no começo da conversa, o pai usou ele queria uma cura. Pensa na sua vida, você quer alguma coisa de Deus. Aí a gente usa um cartão de crédito, que normalmente muito crente usa. Senhor, se o Senhor pode me ajudar, tem misericórdia de mim, tem pena de mim, tem compaixão de mim. Senhor, se condoa de mim e me ajude. Irmãos, tem muita gente que quando vai orar, ele está usando o cartão de crédito da autocomiseração. Senhor, eu estou sofrendo tanto, me faz isso, Senhor, por favor, meu Pai, eu não aguento mais esse sofrimento, me tira dessa. Irmãos, é um cartão de crédito? Deus se compadece? Sim, está escrito que Deus se compadece do pobre e dá, beleza. Só que, irmãos, é um cartão de crédito que tem limite, só que um limite muito pequeno. Tem gente que quando vai pedir coisa para Deus, ele usa um outro cartão de crédito, que eu não sei como é que um crente usa um cartão desse tendo outro. Ele usa o cartão de crédito da autocomparação. Senhor, fulano de tal não te serve, meu Deus, ele trai a mulher, meu Deus, ele é desonesto, ele faz tudo, mas ele tem um carro e uma casa, e eu não tenho, Senhor, eu tenho que ter um carro e uma casa, porque irmãos, Deus não vai te dar nada, porque o outro tem não. Senhor, fulano de tal, você viu, o Senhor, ele nem é tão honesto, ele é tão feliz e eu não sou, meu Deus, ele serve o capeta, eu sirvo ao Deus vivo, meu Deus, Senhor, ele faz trabalho na sexta-feira 13, lá na esquina, eu não faço, meu Deus, então dá para, irmãos, Deus não vai te dar nada porque o outro tem. Deus, o Senhor viu a casa do meu vizinho? Senhor, ele está reformando a casa e eu não tenho dinheiro nem para pagar o aluguel direito, Deus tem misericórdia porque ele tem e eu não tenho, irmãos. Todas as vezes que você comparar e usar da comparação da sua vida com alguém para requerer alguma coisa de Deus, não estou dizendo que Deus não vai ter misericórdia de você porque Deus é misericordioso, amém? Mas é um cartão de crédito muito pequeno, Deus não vai fazer algo por você porque alguém tem ou deixou de ter. Tem gente que usa o cartão de crédito, por exemplo, tem vários, não vou falar todos, tá? Da necessidade. Ele quer convencer a Deus que ele tem que ter aquilo porque ele está precisando. Deus, eu estou precisando tanto de um carro, porque pegar aquele ônibus cheio eu não estou aguentando mais, Senhor, estou chegando atrasado, estou ficando estressado, estou brigando com o menino, estou brigando com o marido, meu casamento está acabando, Senhor, tudo porque eu não tenho um carro, se o Senhor me der um carro, tudo resolve na minha vida. Aí ele começa a tentar convencer a Deus que ele precisa, para Deus dar ele. Irmãos, presta atenção, se Deus se movesse por necessidade, o lugar onde Deus mais se moveria no planeta Terra seria no continente africano, porque é lá o lugar que mais precisa no mundo. E, no entanto, parece que é o lugar que menos Deus age. Se Deus se compadecer, ou se Deus se mover por quem precisa mais, você sempre vai perder, porque sempre vai ter alguém que precisa mais do que você. Aí você está chorando porque você precisa de um carro, e tem outro chorando porque precisa de comida. Se fosse nesse nível de cartão de crédito, Deus ia dar o presente para quem? Para quem precisa de comida. Então, se você for exigir, ou querer, ou negociar, não sei a palavra que eu vou usar, ou se você for querer usufruir algo de Deus baseando na sua necessidade, irmãos, é um cartão de crédito? É, mas tem um cartão de crédito que tem um limite, aliás, que não tem limite, o limite dele é inesgotável. Pastor, que cartão é esse? Senhor, se pode me ajudar, tem misericórdia de mim e me ajuda, tem compaixão de mim e me ajuda. Aí você fala assim, peraí, a questão não é se eu posso, a questão não é o que eu posso fazer, porque eu posso fazer todas as coisas. A questão é se você pode crer. Se tu creres, se você crer, tudo é possível ao que crê. Jesus muda o cartão de crédito dele, Jesus tira da cabeça dele a pena, a misericórdia, a compaixão, fala assim, filha, esse não é o caminho. O caminho é a fé, o caminho é você acreditar. Se você acreditar, tudo é possível ao que crê. Jesus mudou na cabeça dele o cartão de crédito, falou assim, filho, eu tenho um cartão melhor. Cartão da fé, limite inesgotável, usa que eu vou te dar. Irmãos, tem um outro cartão que os crentes usam sem perceber. O cartão da justiça própria. Pastor, o que é o cartão da justiça própria? Você acha que Deus tem que te dar alguma coisa porque você vem no culto. Você acha que Deus tem que te dar alguma coisa porque você é dizimista fiel. Você acha que Deus tem que te dar alguma coisa porque você canta, porque você prega. Você acha que Deus tem que te dar alguma coisa porque você é honesto. Você acha que Deus tem que te dar alguma coisa por causa do seu procedimento de vida, irmãos?
O nosso procedimento de vida, a Bíblia diz o seguinte, o dia que nós fizermos tudo que Ele mandar, nós vamos ser servo o quê? Você já está fazendo tudo que Ele manda? Então como é que você quer basear o que você tem naquilo que você vive? Você não merece nada. Eu não mereço nada. Irmãos, o nosso destino de vida sem Jesus era a perdição eterna. E Ele fez isso por nós, não foi porque nós merecemos. Tem crente que acha que merece ir para o céu. Nós merecemos ir para o céu hoje por causa do sangue de Jesus Cristo de Nazaré, que nos purificou, nos lavou, nos redimiu, nos transformou, nos fez uma nova criatura, mas sem Jesus, irmãos, não há merecimento. Você pega o filho mais velho e o filho mais moço da parábola lá do filho pródigo. O filho mais moço foi, vazou, gastou tudo que tinha que gastar e voltou. O filho mais velho ficou. Quando ele vê a festa para o filho mais moço, ele fica indignado. Por que ele fica indignado? Porque o relacionamento com o pai dele era baseado em justiça própria. Eu mereço porque eu fiz, eu mereço porque eu era assim, eu mereço porque eu agi assim. Irmãos, o dia que você colocar na sua cabeça que você merece por causa do seu procedimento de vida, isso é justiça própria. Você está baseando o que Deus vai te dar em cima da sua conduta de vida. Aí, se for desse jeito, o dia que você errar, então o que vai acontecer com você? Não estou dizendo que você não tem que se comportar bem, mas se comportar bem não vai te dar direito de ter alguma coisa, é obrigação de todo aquele que nasceu de novo, porque nós temos uma nova natureza, amém? Não é para mim querer alguma coisa. Então, irmãos, de alguma forma, tem crentes, por causa de um entendimento desequilibrado, que eles têm tentado convencer a Deus a fazer alguma coisa porque Ele precisa, porque o outro tem, ou porque Ele fez isso, ou porque Ele fez aquilo. Irmãos, o que Deus vai nos dar, não é porque nós temos, deixamos de ter, ou porque somos ou deixamos de ser. O que Deus vai nos dar é porque Deus nos ama, Ele é o nosso Pai, porque Ele viu que você conseguiu captar o entendimento. Irmãos, entendimento, a cada fase da vida você tem que renovar. Quem não mexia com computador e está no mercado de trabalho e não mexe com o computador, ele está ficando ultrapassado, sim ou não? Porque ele não renovou no entendimento. Se você não renovar o seu entendimento de Deus, olha o que o profeta diz, que você tem que conhecer e prosseguir em conhecer a Deus. Se o mesmo jeito que você conhece a Deus era o jeito de 10 anos atrás, não é que Deus mudou, mas o seu conhecimento está ultrapassado, porque Deus ele vai se renovando, Deus vai se mostrando de forma diferente. Lembra do dia que você converteu? Quem lembra? Eu lembro. Eu acho que eu nem converti, né? Eu estou na igreja desde cedo, né? Mas eu lembro o dia que eu tomei ali, que eu acho que eu tomei jeito. Naquele dia, Deus contou tudo que estava errado na sua vida? Não contou. Hoje você vê muito mais coisa errada na sua vida do que naquele dia, sim ou não? Porque hoje você tem entendimento para absorver, naquela época você não tinha. Deus age com você de acordo com o seu entendimento, a sua capacidade de entender aquilo que Ele fala. Marcos, está escrito assim, que o Senhor ensinava conforme a capacidade dos ouvintes. O Senhor tinha toda a capacidade de ensino, tinha ou não tinha? Mas Ele se limitava a ensinar o que as pessoas entendiam. O Senhor, o que você está vivendo hoje, presta atenção nisso, não é o resultado da perfeita vontade de Deus, agora, é o resultado daquilo que você conseguiu entender. Se você quer ter mais de Deus, o seu entendimento tem que ser ampliado. Irmãos, e você tem que começar a colocar e usar a ferramenta certa. O que move Deus é fé, o que move o Senhor é gente que consegue acreditar, o que move a Deus é gente que tem expectativa em Deus. Irmãos, a expectativa não é tudo, mas é o começo de tudo. Moisés lidou com vários rebeldes na vida. Um grupo em específico, ele falou o seguinte: amanhã, a esse mesmo horário, você e a congregação que está com você aparece aqui nesse lugar. E aí Deus vai provar com quem Ele está ou com quem Ele não está. E vai ser diferente. Se Deus não fizer algo anormal, algo inaudito, Deus não vai estar comigo. Se Deus vir com fogo, se Deus vir com praga, se Deus vir com lepra, não é o jeito que eu quero. Deus vai vir de um jeito que Ele nunca veio. Se Deus vir de um jeito diferente, Deus vai estar provando que Ele está comigo. No dia seguinte, chega Moisés de um lado, o povo rebelde de outro. De repente, irmão, você leu isso na Bíblia, já está, isso está em Números. A terra se abre e o povo é tragado vivo. Deus não tinha feito isso até aquele momento. Mas por que naquele dia Deus fez aquilo? Porque Moisés teve uma expectativa e uma crença que Deus faria algo diferente. Irmãos, Deus pode fazer tudo, amém? Mas se limita a fazer aquilo que você consegue acreditar.
Porque você precisa acreditar para atrair aquilo que Deus vai fazer. Não que Deus não possa, mas na sua vida tem um limite, que é a sua fé. Deus pode fazer tudo, mas o limite da ação de Deus é destinado por você e não por Deus. Deus gostaria que você estivesse mais na frente. Você não está mais na frente porque a sua fé tem te limitado. Então você precisa crescer na fé. Você precisa crescer no entendimento da fé. Irmão, se você não crescer nisso, talvez você vai servir a Deus por toda a vida, colocando Deus numa caixa, colocando Deus num modelo, colocando Deus de um jeito. E Deus, irmãos, Ele se renova. Tudo que Deus faz cresce. As estrelas continuam crescendo, continuam se expandindo, o universo continua se expandindo, tudo que Deus faz cresce e melhora. Só que se você é o mesmo do ano passado, você não tem melhorando. Se você é o mesmo pai do mês passado, não melhorou nada nesse mês, você está fora do propósito de Deus. Se você é o mesmo funcionário do mês passado, não melhorou, você está fora do propósito de Deus. Se você não está numa busca constante de melhora, você não está enquadrando na perfeição da vontade de Deus. Deus deseja que nós melhoremos cada vez mais. Hebreus 11, irmãos, versículo 6 para frente, fala assim: mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores. Irmãos, Deus espera de nós coisas melhores, só que a gente tem que conseguir acreditar e crer. Quando eu era menino, lá em Barbacena, falava assim: mãe, qual que é a capital de Minas Gerais? Ela falava: sei lá, menino, para que isso? Eu falava: Belo Horizonte, mãe. Eu falava assim: mãe, qual que era a capital do Pará? Ela falou: menino, se eu não sei de Minas, como é que eu vou saber do Pará? Eu falava: mãe, é Belém, mãe. E ficava enchendo a minha mãe com essas perguntas. Aí passei para a quarta, quinta série, falei assim: mãe, qual que é a capital dos Estados Unidos? Eu falei assim: meu filho, se eu não sei a capital do Ceará, onde eu nasci, como é que eu vou saber dos Estados Unidos, meu filho? Ela falava assim: menino, para que você quer saber tanta capital? Eu falava assim: mãe, porque um dia Deus vai me fazer conhecer o Brasil inteiro, mãe, e Deus vai me fazer conhecer o mundo, parte do mundo. Aí ela falava assim: ô meu filho, Deus te abençoe, mas a mãe não vai ter dinheiro para isso, meu filho. Deus te abençoe, meu filho, mas você sabe que da nossa família, o mais longe que a gente foi no Paraguai, meu filho. Então não sonha muito alto que você vai se decepcionar. Irmãos, meus irmãos me zoavam. Eu nasci aqui em São Paulo, no Capão Redondo, né? O povo me zoava na rua, minha mãe falava assim: ô meu Deus, abençoe para ele não se frustrar muito no futuro. Mas quantas vezes eu via minha mãe orar isso? Deus, tem misericórdia do Renato, ele sonha alto demais. Aí, chegava na escola: o que você quer ser quando você cresceu? Presidente da República. Todo mundo zoava de mim, até hoje zoa quando eu falo isso, né? Irmãos, mas no fundo, eu queria isso. Quando eu fiz 27 anos de idade, já passei dos 18, né? Agora vocês descobriram. Quando eu fiz 27 anos de idade, tem um tempinho isso já. Irmãos, isso não me faz melhor do que você, isso não me faz mais crente do que você, isso é só uma questão de chamado, tá? E contando só como testemunho, não sou melhor do que ninguém, pelo amor de Deus, eu acho que sou até um pouco pior. Irmãos, com 27 anos de idade, eu já tinha conhecido todas as capitais do Brasil, e alguns estados eu conheço muito mais do que a capital. Pastor, como assim? E o melhor de tudo, irmãos, eu acho que 1 ou 2 vezes na vida eu paguei passagem para nesse lugar. A grande maioria nunca nem passagem eu paguei. Aí meus irmãos ficavam assim: mas como é que você conseguiu? Como é que você foi em tanto lugar? Como é que você fez tanta coisa? E sempre a resposta que eu dou para minha mãe e para meus irmãos: a única diferença entre mim e vocês não é que eu sou mais inteligente, mais bonito eu sou, mas mais inteligente eu não sou. Não é que eu sou melhor do que vocês ou que Deus me ama mais. É que eu consegui acreditar mais naquilo que Deus colocou no meu coração. Os meus irmãos receberam o mesmo ensino que eu recebi na igreja bíblica. Os meus irmãos apanharam do mesmo jeito que eu apanhei. Nós comemos a mesma comida, dormimos no mesmo quarto. Irmãos, recebemos a mesma educação em tudo. Só que em alguns aspectos eu fui mais longe do que eles. Não é porque eu sou melhor, é porque eu consegui acreditar naquilo que Deus me falou. Se você não conseguir acreditar o que Deus colocou no seu coração, ninguém mais vai acreditar. Irmãos, tem uma hora na sua vida que Deus vai fazer você acreditar sozinho naquilo que Ele tem colocado no seu coração. E essa hora você vai ter que mostrar que é homem e mulher de verdade, acreditar sozinho. Ninguém mais vai acreditar, irmãos. Quando eu decidi sair da igreja batista naquela época, decidi não, eles me mandaram embora, né? Para começar a igreja, aquela coisa toda. Irmãos, eu passei uma época de muita fartura na minha vida. Fartava arroz, fartava feijão, fartava carne, irmãos, fartava tudo. Igreja começando, pagando a tenda, que foi cara a tenda, recém-casado,
Minha filha nasceu ali naqueles primeiro ano de casado, eu fui muito apressado, engravidei logo no segundo mês, ela engravidou, eu não, né? Se engravidou logo no segundo mês, filha pequena, igreja começando, minha mãe ora demais da conta, minha mãe me ama demais, toda mãe ama o filho, né? Só que, mãe, toma cuidado, mãe, às vezes você coloca o amor de mãe acima do propósito de Deus, você pode atrapalhar. Tem mãe que Deus está querendo que o filho sofra para ele aprender, e a mãe fica colocando a mão para tirar o sofrimento, você está atrapalhando ele. Então, mãe tem que tirar a mão. E minha mãe ligava para mim e falava assim: filho, toma jeito nessa vida sua, você está com preguiça de trabalhar, larga essa igreja, arruma um emprego, e vai dar comida para suas filhas, vai dar comida para sua mulher, que seu pai fosse vivo, você era uma vergonha para o seu pai, que seu pai nunca deixou faltar nada em casa, e você está passando necessidade, irmãos. Só que lá no fundo, trabalhar não é pecado, pastor pode trabalhar, não tem nenhum pecado nisso, mas eu, no meu caso específico, eu tinha uma direção de Deus, naquele momento não. E eu ficava assim: meu Deus, e agora? Meu Deus, irmãos, eu acreditei sozinho. Minha mulher queria acreditar em mim, mas quando faltava leite, ela não acreditava em mim. Um dia eu fui para o monte, irmãos, voltei com tanta fé, porque Deus colocou uma alegria tão grande no meu coração, é como se Ele tivesse dito: hoje eu vou abençoar a sua vida de sobremaneira, aleluia, glória a Deus. Irmãos, desci do monte, falei assim: amor, Deus vai nos abençoar hoje, Deus vai fazer alguma coisa. Ela gritou lá da cozinha: fez já. Eu falei: que bênção, amor, o que Ele fez? Cortou a luz. Irmãos, luz cortada, e eu pregando de fé, e a luz cortada, irmãs. E aí a tadinha da Alice foi a que mais sofreu. Ela não amamentou, Fernanda não amamentou, então ela teve que tomar NAN. Irmãos, NAN é um absurdo, é um assalto à mão armada aquele negócio. E acabava o NAN, que era muito caro, e eu falava assim: meu Deus, não tem NAN. E aí a Fernanda falava assim: tá vendo, você quer ser pastor, e aí nossa filha passando na cidade não tem NAN. Eu falava assim: amor, não tem problema, não tem NAN, mas tem suco de manga, tem um pé de manga, vamos dar manga, é mais nutritivo. Ela cresceu à base de suco de manga, irmãos. Irmãos, foi uns 2 anos nessa prova, vai dando glória a Deus na prova, aleluia. Irmãos, a tesoureira me dava o dinheiro para ir pregar na congregação, pouco dinheiro, R$7, era tipo 11 quilômetros para ir na congregação e voltar, numa outra cidade vizinha. Irmãos, eu não deixava ninguém me acompanhar. Os irmãos: pastor, não vamos com você? Não, não quero não, eu gosto de ir sozinho, pode deixar. Irmãos, eu saía 4 horas da tarde, eu ia a pé pela estrada de chão, não ia pela BR para ninguém me ver lá andando a pé, sozinho, levava a mochilinha, desde aquela época eu gostava de mochila, chegava no posto de gasolina na cidade, tomava banho, colocava a roupa de pastor, disfarçava como se eu tivesse vindo de ônibus, chegava, pregava, aquela alegria, irmãos, acabava o culto, os irmãos iam tudo para o ponto de ônibus: pastor, vamos esperar o ônibus com o senhor. Eu falei: ai meu Deus, Jesus amado. Aí vinha o ônibus: pastor, o senhor não vai? Não, vamos ficar aqui, a conversa está boa, vamos conversar mais. E conversava, até que todo mundo ia embora. Quando todo mundo ia embora, trocava de roupa, 11 quilômetros de novo a pé. Irmãos, não foi uma, nem duas e nem 3. Pastor, o senhor acha ruim, o senhor tem trauma com isso? Irmãos, foi uma das épocas mais lindas da minha vida. E se eu tenho alguma coisa, e se cheguei a algum lugar na minha vida, foi porque naquela época eu acreditava naquilo que Deus colocou no meu coração. Se naquela época eu tivesse desistido, hoje eu não vou dizer que eu cheguei longe, mas eu cheguei num lugar que eu sonhei chegar, e para mim isso é longe. Eu sonhei viajar o mundo, irmãos. Não vou dizer que eu conheço o mundo todo, mas já fui na China, eu sonhava ir nas muralhas da China, irmãos. Eu fui nas muralhas da China quando eu estava lá em cima. Irmãos, que alegria que eu tive de ir nas muralhas da China e ver que Deus realizou o sonho meu. Irmãos, eu sonho em outros lugares e está muito perto, e já realizei muitos outros. Sabe por quê? Não sou melhor do que ninguém, não tenho mais dinheiro do que ninguém, não sou mais bonito do que ninguém. Às vezes eu me acho, mas não sou. Só uma coisa, irmãos: se eu tenho uma virtude na vida, se eu tenho, irmãos, quando Deus fala comigo, eu consigo acreditar. Irmãos, se Deus falar que eu vou para a lua, eu vou começar a me preparar para visitar a lua, irmãos. Eu vou me preparar para fazer estágio com o Neil Armstrong, vou me preparar para ir para a NASA, vou me preparar para fazer alguma coisa, porque eu vou na lua. Irmãos, eu consigo acreditar naquilo que Deus coloca no meu coração. Acredite você naquilo que Deus colocar no seu coração, porque pode parecer louco, mas aquele que promete, Ele é fiel para cumprir, irmãos. Então, se você não usar o cartão de crédito certo, irmão, se eu estivesse usando o cartão de crédito errado, eu estava assim: Senhor, eu nasci no Capão Redondo, tem misericórdia de mim, Senhor. No Capão Redondo só tinha bandido, como é que eu vou para a China, meu pai? Capão Redondo, quando vai na China, é só para trazer muamba, meu Deus. Irmãos, já está até hoje assim. Irmãos, entendimento
Deus pode fazer todas as coisas, mas Ele se limita a fazer aquilo que você consegue acreditar na sua vida. No plano global, Deus não se limita a nós, mas a sua vida, no plano da sua vida, Deus se limita a você, porque Ele te deu o direito de escolher o que você quer da vida. Então o limite é você, o limite é a sua fé, o limite é o que você entende de Deus, e o que você entende de Deus precisa ser ampliado. E só para me terminar, normalmente o nosso conhecimento de Deus é ampliado, não é nas horas boas, são nos dias de sofrimento. Você vai conhecer a Deus melhor, não é quando você estiver ganhando um tapa nas costas, todo mundo te elogiando. Você vai conhecer a Deus melhor no dia mau, no dia do sofrimento. As experiências mais fortes que eu tive com Deus na minha vida, irmãos, foi no dia mau. Uns 3 meses atrás, eu passei um dia muito mal, que você não precisa saber qual é, tá? Mas um dia muito mal. Eu passei praticamente 4 dias sem dormir. Não conseguia dormir, minha cabeça trabalhava 24 horas, o capeta me acusando, um monte de coisa na minha cabeça. E eu peguei um carro, saí de Minas, saí da minha cidade, fui para Uberaba, de Uberaba fui para São Paulo, de São Paulo voltei numa cidade de Minas, e aí fui para Santa Catarina, tudo que eu não conseguia dormir. Acho que é a primeira vez que eu vou contar isso. E na serra, de São Paulo para Curitiba, uma serra bem curtinha, perdão, a serra de São Paulo para Curitiba, mas a primeira serra, a Serra do Cafezal. Irmãos, eu estava tão zoado da vida, tanto tempo sem dormir, que eu fiz uma ultrapassagem que eu nunca poderia fazer, nem nos meus melhores sonhos, e o caminhão que estava vindo, estava com a luz apagada. Mas quando o caminhão percebeu, e quando eu percebi que ele acendeu o farol, eu falei assim, Senhor, morri. Irmãos, não tinha para onde ir, não tinha acostamento, do lado de cá estava o caminhão, do lado do caminhão estava, irmãos, eu sabia que eu ia morrer, literalmente, questão de seguinte, eu falei, Senhor, morri, só que por um impulso eu acelerei, e quando eu acelerei, eu consegui entrar na frente do caminhão, o caminhão passou e levou meu retrovisor, e plá, levou o lado. Irmãos, eu parei o carro, eu tremia e vomitei umas 5 vezes seguidas, de tão nervoso que eu fiquei, porque para mim eu iria morrer. De madrugada, às 3 horas da manhã, eu sozinho na Serra do Cafezal, chorando e vomitando, Deus falou assim comigo, você não morreu, porque não terminou o meu propósito para você ainda, e eu não terminei tudo que eu prometi no seu coração, e você acreditou, parece que terminou, mas não terminou. Irmãos, no meu coração Deus falou assim, eu estou te dando a segunda chance agora, não olha para trás e continua. Irmãos, daquele dia para cá, a minha vida mudou da água para o vento, mas não é porque eu sou melhor do que ninguém, não é porque eu sou melhor motorista do que ninguém, minha carteira está até suja, já capotei 2 vezes. Então, irmãos, o que vai manter você vivo é você acreditar naquilo que Deus colocou no seu coração. Quando você acredita naquilo que Deus colocou no seu coração, presta atenção, o seu passado começa a fazer sentido e o seu futuro começa a te dar esperança. Quando você acredita com todas as suas forças no que Deus vai fazer, tudo que você passou faz sentido, não foi à toa, e o seu futuro é tão esperançoso, é tão bonito, é tão lindo, que você levanta a cabeça independente do que está acontecendo e você segue. Mas isso só quem pode fazer é a fé naquilo que Deus te falou. Irmãos, e Deus tem muita coisa para fazer na sua vida. Então para de se lamentar, para de chorar e achar que você é o coitadinho, para de dizer que o outro é privilegiado e você não é, para de dizer que o outro tem regalia e você não tem, para de pensar que Deus tem filho predileto, está abençoando o outro, não está abençoando a você. Para de dizer que o patrão está escolhendo o outro, não está escolhendo a você. Para de dizer que o seu pai e a sua mãe está escolhendo a você e não está escolhendo você. Para com isso, isso é desculpa que você está dando para a sua vida. Enquanto você dá desculpa, você não consegue acreditar. Começa a acreditar e a sua crença vai mudar o seu futuro. Vamos ficar de pé em nome de Jesus.